aí, pessoal, vamos entender melhor agora os planos, né, que aconteceram no Brasil. Eu disse a vocês que esses planos eles tinham muito caráter de desenvolvimento do país, né? Então, o primeiro desses planos foi o plano especial. Esse plano especial ele tinha o papel de ajudar a aparelhar o Estado, tanto no sentido de desenvolvimento de obras públicas, quanto também na criação de uma defesa nacional. Ele aconteceu no período, nos anos de 39 a 44, governo Getúlio Vargas, né? É considerado um marco inicial no planejamento do Brasil, viu, gente? Foi a primeira tentativa de alocação de recursos visando alcançar os fins específicos dentro da administração pública. E os principais objetivos do plano especial era exatamente a criação de indústrias básicas, ou seja, indústrias de base, o país não tinha nada, né? Execução de obras públicas consideradas indispensáveis, e aí a gente pode pensar em ferrovias, em estradas, né? E também o aparelhamento da defesa nacional. Lembra-se que o mundo estava em guerra, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, tinha revoluções em alguns lugares, então daí essa preocupação do governo da época em aparelhar o país, né, para uma possível necessidade de defesa do território, tá bom? E também o plano, agora é o seguinte, existe um gargalo. Esse plano ele não chegou a constituir um plano propriamente dito, mas uma lista de obras a se fazer. Volto a dizer para vocês, para a época foi um grande acontecimento. E volto a frisar, é importante, todas essas obras são importantes e necessárias. Sem elas, hoje o Brasil não seria o que ele é, né, em termos de desenvolvimento. Elas trouxeram a sua contribuição, mas em termos de planejamento, ainda não era o que deveria ser, tá bom? Então, o plano especial é resultado direto da nova concepção de Estado que se criaram no Brasil na década de 30, que nós já falamos sobre ele, que é exatamente o Estado como propulsor da economia e do desenvolvimento. Então, o Estado vai fazer o que a sociedade, o país necessita, né? Então, o governo vai desenvolver e implementar projetos que atendam à necessidade do país. Naquela ocasião, se entendia que a necessidade era de desenvolvimento, né? Aí vocês vão dizer, qual erro há nisso, Rosemary? Gente, não é erro, eu diria que são lacunas. Primeiro, vocês estão vendo que o plano está focado em obras públicas e está focado em aparelhar a defesa. Alguém está vendo aqui alguma coisa sobre educação, sobre moradia, sobre saúde? Não, né? Sobre o ambiente, o meio ambiente, florestas, preservação de floresta? Não. Então, é para dizer a vocês que a visão naquela época ainda era limitada, né? Não conseguia abarcar as várias necessidades da nação. E depois também, assim, se pensava em fazer a obra, mas cadê o recurso para custear a obra? Né? E a gente vai ver exatamente isso mais adiante, que a preocupação excessivamente econômica desse plano resultou em um êxito apenas relativo, haja vista que vários outros aspectos dos problemas nacionais não foram abordados. Acabei de falar com vocês, ninguém se falou em escola, ninguém se falou em saúde, ninguém se falou em moradia, né? Então, tem várias outras questões, várias outras necessidades sociais que não foram contempladas por ele. Por isso, as críticas, tá bom? Mas isso não tira a importância do plano em si. Mas, de qualquer maneira, pessoal, veja que bacana. Esse plano foi exatamente na vigência dele que foi criada a nossa CSN, a nossa Companhia Siderúrgica Nacional. Olha a dimensão, né,
Olha a contribuição que ele trouxe. Depois, gente, depois desse plano, lembra que os planos eram quinquenais, falei isso com vocês no primeiro momento, né? Chamei a atenção de vocês para esse aspecto da duração do plano. E agora vem exatamente o plano de obras e equipamentos. Enquanto o plano especial ele encerrava em 44, o plano de obras e equipamentos exatamente iniciava em 44, né? A execução desse plano foi precedida por 2 missões técnicas norte-americanas encarregadas do diagnóstico dos problemas brasileiros. Nós já tratamos desse elemento na primeira semana da disciplina, quando eu dizia para vocês que no planejamento normativo tradicional é costume os gestores encomendar a equipes técnicas, né, que se faça o planejamento, e como metodologia da realização do desenvolvimento desse planejamento, as pessoas fazem um diagnóstico da situação, para a partir do que foi diagnosticado, então, se estabelecer os planos de ações, tá bom? E aí, gente, esse plano de obras e equipamentos como eu disse, teve esses estudos técnicos norte-americanos, e no aspecto metodológico pode ser observado notáveis avanços em relação ao anterior. Então, vocês estão vendo que aqui começa a adquirir uma expertise, né? Identificou, teve partes boas, mas teve partes que precisavam ser melhoradas, então vem outro aqui, já tem que melhorar. Tinha como objetivo principal aqui apoiar as obras públicas e indústrias básicas. Lembra que elas ainda eram embrionárias nessa fase, né? Então, esse plano ele teve uma vida curta, pensa, e era para ser quinquenal, mas já em 46 ele já dava sinal de fadiga, né? E já estava bastante fragilizado. E exatamente por problemas econômicos no orçamento. Gente, vocês lembram dos estádios da Copa? Né? Aqui ia ser a construção das indústrias básicas, vocês não eram nem nascidos. Os pais de vocês também não. Mas na Copa, aqui, o estádio da Copa, vocês já eram nascidos. Vocês viram, e grandinhos, por sinal, vocês viram a dificuldade que foi para construir os estádios? Vocês viram os atrasos nas obras, né? Vocês viram a transposição do São Francisco? A empresa que ganhou a licitação chegou em alguns trechos, ela abandonou a obra teve que ser continuada pelo Exército Brasileiro, entende? Então, é para vocês entenderem os tipos de dificuldade que o órgão público passa quando vai desenvolver planos vultuosos, né, grandiosos. E aqui, então, o país ainda estava vivendo momentos assim muito primitivos, né, de desenvolvimento. Então, só para vocês conseguirem acompanhar. Dito isso, gente, já nos anos 50, de 50 a 54, já sobre o governo do Dutra, né, Gaspar Dutra, vem o plano SALT, o SALT que é exatamente a abreviação, né, da sigla das áreas nas quais o governo decidiu investir, que era exatamente saúde, alimentação, transporte e energia. Então, aqui, ó, SALT, saúde, alimentação, a L, transporte, T, e o E de energia. E esse plano, ele já foi proposto pelo DASP. Lembra que a gente falava há pouco que o DASP propôs alguns planos para o governo da época. E o SALT foi um desses projetos, desses planos pensados pelos técnicos, né, da DASP, com essa experiência, e é considerada essa primeira experiência de planejamento no Brasil, já implementado no governo democrático, tá bom? O que chama a atenção também no SALT é porque ele não ficava centrado na União apenas, como os outros planos. Mas o Poder Executivo promover o entendimento e firmar acordo. Então, assim, a União ela conseguiu fazer acordo com os governos estaduais, municipais, com as autarquias,
com as sociedades de economia mistas, com as entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas com os programas de trabalho desse plano, né? Então, assim, nem tudo, o governo vai criar indústrias, tá, mas nem tudo ali na criação daquela indústria é o governo que tem que prover. Tem coisas, tem bens, tem serviços que outras empresas podem estar oferecendo, tá me entendendo? Então, é disso que a gente está falando. Mas, mesmo assim, gente, com toda essa contribuição, o Saúde também fracassou, né? Defasagem entre os recursos previstos e os aplicados, então, faltou controle e teve uma excessiva centralização de poderes na presidência, e o certo é que não deu certo. E eu preciso chamar a atenção de vocês para essa questão do aspecto financeiro. Olha para vocês verem. Todos os planos aqui, eu tenho dito a vocês, fracassou, fracassou. Primeiro lugar, eu não acho interessante que vocês fiquem com essa ideia de que, mas não deu certo. Não, eu acho que deu certo no que foi possível dar, né? Eu acho que cada plano trouxe a sua contribuição para o país, e isso é extremamente importante. Depois, nós estamos falando aqui de décadas, né? De décadas atrás, assim. Então, é bom a gente ter em mente essa distância temporal, né? Esse lapso temporal da época que nós estamos falando e dos nossos dias atuais. O que nós temos hoje de conhecimento, até para realizar um planejamento, de recurso tecnológico, de recurso financeiro, de recurso humano, de mão de obra capacitada, de know-how, naquela época, o país não tinha, tá entendendo? Então, quando eu faço esse tipo de análise, de olhar a evolução histórica, o que foi, como era e tal, eu gosto sempre de olhar, lembrando que naquela época eles não tinham, né, o que nós temos hoje. E aí, gente, nesse contexto todo surge nosso conterrâneo, Juscelino Kubitschek, né, o JK, com o seu slogan 50 anos em 5, né? E dentro desse processo de capacitação de servidores públicos, de criação de órgãos para ajudar no desenvolvimento do país, tinha sido criado o Conselho de Desenvolvimento, né? E esse Conselho de Desenvolvimento competia a esse Conselho de Desenvolvimento exatamente estudar as medidas necessárias, né, para coordenar a política econômica do país, particularmente no tocante ao desenvolvimento econômico, mas também ajudar a elaborar planos e programas que vissem aumentar a eficiência das atividades governamentais, bem como fomentar a iniciativa privada. Então, vocês percebem a intenção do governo aí de não só ser um Estado propulsor, né, mas um Estado empresário, mas ajudar a iniciativa privada a avançar. Mas também cabia a esse conselho analisar os relatórios e estatísticas relativos à evolução dos diferentes setores da economia do país, né, com o propósito de integrá-los na formação da produção nacional, estudar e preparar anteprojetos de leis, decretos, né, ou atos administrativos julgados necessários para a consecução dos objetivos supracitados. Então, assim, vocês já sabem desde sempre que para um órgão público agir, ele precisa ter uma lei que ampara, né? Vai construir uma siderúrgica, tá? Qual amparo? Qual a lei que está construindo a siderúrgica? Né? O financiamento da siderúrgica vai sair da onde? Aonde está a lei, ou a portaria, o normativo que fala de onde vai sair esse recurso da construção da siderúrgica? Então, assim, são vários elementos que têm que ser projetados, planejados, para ver se dá certo, entendeu? E cabia também esse Conselho de Desenvolvimento acompanhar e assistir a implementação pelos ministérios e bancos oficiais competentes de medidas, né, e providências concretas cuja adoção houvesse recomendado. Então, assim,
Não é só ordenou e deixou lá, não. Aqui é a fase do monitoramento. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Vai monitorar para ver se aquilo que foi programado está sendo feito, está sendo realizado, tá bom? Isso é muito importante. E aí, gente, o plano de metas, ele vai trazer como prioridade dele 30 metas. 30 metas, assim, que Juscelino julgava fundamental para aquele momento do país. E essas metas, elas estão, assim, relacionadas a 4 grandes setores, que eram da energia, transporte, agricultura, alimentação e indústria de base. Percebam o quanto que esse plano difere dos demais, né? O quanto que, olha para vocês verem, ele sai pensando em quase tudo, mas percebam a lacuna. Vocês ainda não estão vendo aqui as tratativas sobre os programas sociais, as políticas públicas. Vejam, entendeu? As políticas públicas que eu estou falando aqui, gente, são as políticas assistivas, né? Mas aqui na linha do desenvolvimento está bem interessante. E aí, o programa de metas, né, inaugura no Brasil a utilização do planejamento indicativo. É onde o governo vai dizer, né, gente, para a sociedade, para a iniciativa privada, onde ele vai investir e, ao mesmo tempo, sinaliza para a iniciativa privada outras áreas que ele tem interesse. Ah, e por que o governo tem que sinalizar? Primeiro, é importante, porque assim ele atrai investidores, né? É, pessoas que desejam investir naquela área, né? Isso é importante. E também para caminhar de maneira fortalecida, né? Porque assim fortalece a ação do próprio governo, né? São mais contribuições para aquilo que foi planejado dê certo. É isso que eu estou falando. E aí, gente, o plano de metas, ele conseguiu êxito no plano de industrialização da economia e na superação de pontos de estrangulamento que impediu o desenvolvimento nacional. Porém, teve como consequências desequilíbrio na balança de pagamento e aumento das taxas da inflação. Não existe almoço grátis. Eu já falei isso com vocês há muito tempo. Desde a disciplina de administração pública, eu venho dizendo isso para vocês. Para Juscelino desenvolver esse plano de 50 anos em 5, para ele investir no setor de energia, de transporte, de agricultura, de alimentação, de indústria de base, o país, gente, não tinha dinheiro para isso tudo, não. Pensa aqui, o povo plantando café, vendendo grãos e querendo comprar tecnologia, entendeu? Não bate, a conta não fecha. Então, aí vem a questão do desequilíbrio da balança de pagamento, né? Toma um empréstimo, a balança de pagamento, vocês sabem que ela pode ser deficitária ou superavitária, né? Ela é deficitária quando o país compra mais e vende menos. E ela é superavitária quando o país vende mais e compra menos. Naquela ocasião, o Brasil estava se endividando para poder arcar com esses investimentos aí, no que foi planejado. Né? A gente não tinha dinheiro suficiente, o dinheiro foi ser buscado fora. Então, isso impactou na balança. Por isso que está aqui, ó, provocou desequilíbrio na balança de pagamentos. Né? E a taxa de inflação, aumentou a taxa de inflação ela sobe, porque aqui, ó, se tava havendo todo esse investimento, está gerando emprego, né? Se estava gerando emprego, as pessoas estavam comprando. Se as pessoas estavam comprando, significa que os produtos estavam sendo bem procurados. Então, corri o risco aqui de ter mais procura do que oferta, né? E aí contribui também para a geração desse desequilíbrio, tá bom?
mas vamos lembrar que foi um momento muito importante do país. O governo de JK, né, com o plano de metas, trouxe uma contribuição bastante significativa. É importante vocês terem isso em mente, tá bom? E aí, a gente vai seguindo, né, com a nossa aula, para poder entender agora como é que foi a próxima década de investimentos.